Apresentação: Marco Guarizo. Seu Direito. Todas as segundas-feiras temos o quadro Seu Direito aqui no Estúdio CBN com o advogado tributarista Fernando Quercia. Doutor Fernando, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui e esperando também sua visita presencialmente nos novos estúdios aqui dentro da IPTV, ok, doutor Fernando? Boa tarde, Guarizo, boa tarde aos ouvintes da CBN. Tá bonito aí, estou vendo aqui pelo vídeo aqui, um jardim bonito. Estarei aí brevemente, com certeza, aí para prestigiar esse novo estúdio. Será um prazer recebê-lo. E hoje, aqui no Estúdio CBN, no quadro Seu Direito, vamos falar da Resolução 173 do Simples Nacional. Para a gente começar, antes de falar das vantagens para os empresários, vamos explicar o que é essa Resolução 173, doutor Fernando. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente passar para as pessoas uma noção do que é o Simples Nacional. O Simples Nacional ele é um regime tributário simplificado criado para facilitar a vida dos pequenos empresários, unificando o pagamento de vários impostos em uma única guia. Esse regime ele é conhecido pela simplicidade, pela menor carga tributária, em comparação com os outros regimes fiscais. E o Comitê Gestor do Simples Nacional, Guarizo, ele é um comitê que tem por finalidade regulamentar os aspectos tributários do Estatuto Nacional da Microempresa e da empresa de pequeno porte. Então, essa resolução 173, que você citou aí, do Simples Nacional, que a gente vai falar hoje, basicamente ela diz respeito a situações que a gente tem vivido de uns anos para cá. Covid, enchentes, ciclones extratropicais, esses são alguns exemplos aí recentes que estão na memória da população, de situação de emergências que muitas vezes transforma do dia para a noite a vida das pessoas, e principalmente dos empresários. E pensando nisso, o Comitê Gestor do Simples Nacional ele emitiu recentemente essa resolução 173, que trouxe importantes mudanças e que são muito benéficas para os empresários que optam pelo regime do Simples, especialmente nesses momentos de calamidade pública. Essa medida ela visa fornecer um alívio e suporte financeiro para as pequenas e para as médias empresas durante as crises, e o crise, ultimamente, é o que não falta no Brasil, infelizmente, e no mundo. Então, vamos lá. Vou falar um pouco dessas mudanças. Primeira mudança, parcelamento de débitos. Essa é uma das principais mudanças que foram introduzidas pela Resolução 173, a possibilidade de você parcelar os débitos tributários devidos no Simples Nacional. Isso é extremamente importante. O parcelamento, a gente sabe, muitas vezes ele permite que o empresário evite o acúmulo de dívida, que se torna muitas vezes insustentável para manter a sua atividade. É muito importante isso. Uma outra questão importante também, Guarizo, e uma mudança ocorrida recentemente através dessa resolução, é a suspensão temporária das exclusões. Ou seja, em caso de calamidade pública, como as pandemias, por exemplo, essa resolução 173 prevê a suspensão temporária da exclusão das empresas do Simples Nacional por conta de dívidas tributárias. Ou seja, a empresa não vai perder a característica dela de simples se ela estiver dentro de uma pandemia, por exemplo, e tiver alguma dívida, ela não vai poder ser excluída. Também existe a possibilidade de redução de juros e multas, nesses momentos de crise, e prorrogação de prazos para apresentação de defesas em caso de recursos em processos administrativos fiscais, que dá à empresa mais tempo para se defender de eventuais autuações. Então, veja, são mudanças bastante interessantes e que podem ser aplicadas em todo o território nacional, em momentos de crise, em momentos de calamidade pública, e que podem, muitas vezes, significar a sobrevivência das pequenas e médias empresas que, por conta dessas calamidades, têm suas atividades interrompidas, ou então
muitas vezes, inclusive, tem, em questão de enchente, em questão de ciclone, né, você tem, muitas vezes, a empresa tem o risco até de fechar por conta de uma enchente no seu local de trabalho, na sua empresa. Então, isso é muito bacana, porque realmente demonstra que o comitê gestor e o governo fizeram um movimento positivo em apoiar os empresários nesses momentos difíceis de calamidade pública. Sim, e nesse caso também podemos dizer que é um retorno do imposto, né? Afinal de contas, a gente fala de tributos, eles são pagos, a gente tem que pagar o imposto para trabalhar, mas também para ter alguma segurança, né? Podemos ver por esse lado, doutor Fernando? Sim, com certeza. Veja, quando a gente passa, e a gente viveu isso, né, num passado recente, no âmbito mundial, que é a questão da Covid, quando você passa por uma mudança, uma crise, uma calamidade pública de grande porte, você tem que se preocupar e gerar ferramentas para que possa haver uma recuperação econômica, né, dos países, dos estados, dos municípios, para que as empresas elas possam se manter, elas possam continuar sobrevivendo. Então, realmente, nesse aspecto, você está vendo um gesto do governo através do comitê gestor, no sentido de dar uma devolutiva para esses pequenos e microempresários, que representam uma parcela muito grande da economia brasileira, diga-se de passagem, né? Então, esse movimento acaba sendo muito positivo no sentido de ele ter de volta uma contraprestação do imposto que muitas vezes ele pagou a vida inteira, né? E no momento de crise, ele tem essa benesse aí que pode ajudar. E agora tem a dúvida, né? Porque o senhor chegou até a citar aí, tem pessoas que não saem do simples, né? Mas queria também explicar isso. Claro que o microempresário sabe a diferença de você pagar o tributo por meio do Simples, você aderir ao Simples, né? Que é um sistema diferente. Queria que o senhor explicasse para a gente essa diferença também. O Simples, ele está sempre baseado no faturamento da empresa, né? Então, a empresa, você tem tetos para faturamento para microempresas, para pequenas empresas de pequeno porte, para as MEI, cada uma tem o seu teto de faturamento. A maneira correta de você não ser excluído dessa opção, primeiro, é pagar os seus impostos em dias, né, obviamente, a não ser nesses casos que a gente acabou de citar aqui de calamidade pública, em que existem essas possibilidades. E a segunda é você manter esses tetos de faturamento. A partir do momento que a empresa cresce, e toda empresa nasce com o intuito de crescer. Então, a partir do momento que a empresa cresce, o seu faturamento cresce, e ela ultrapassa esse teto de faturamento, ela perde a condição, né, de microempresa, de empresa de pequeno porte, e passa a ter uma tributação de acordo com as empresas normais. Então, esses privilégios, eles são dados para as empresas no sentido de fazer com que as empresas possam crescer, que as empresas possam prosperar. E, prosperando, elas possam pagar impostos como as outras empresas de médio e grande porte fazem. Então, esse é o princípio básico do Simples Nacional, né? Dar uma benesse para que a pessoa possa começar o seu negócio, possa crescer e, a partir daí, se tornar uma empresa de médio e até grande porte, muitas vezes. E isso dá também uma arrecadação interessante, porque fica mais fácil para o empresário poder pagar, dá mais emprego também e o governo arrecada. Ou seja, essa resolução, ela sendo aplicada certinho, vai ter benesse para todo mundo. Podemos pensar dessa maneira, doutor Fernando? O grande desafio, né, o Guarizo, do governo, de um modo geral, é sempre fazer com que todos que trabalham, todos que têm algum tipo de negócio no Brasil, eles saiam da informalidade, né, e venham para a formalidade, ou seja, que o negócio deixe de ser um negócio informal e passe a ser uma empresa existente e que possa contribuir com a economia de uma forma mais consistente, inclusive pagando impostos, né? Então, dentro desse desafio, você criar ferramentas para manter a empresa em tempos difíceis dentro dessa formalidade, isso é muito importante, né, para a economia do Brasil de um modo geral, porque a empresa formal ela gera empregos formais, né, e faz com que a economia cresça cada vez mais.
Muito interessante, então, essa resolução 173, que foi o tema de hoje do quadro Seu Direito com o Dr. Fernando Quercia, que é advogado tributarista e sempre traz assuntos de altíssima relevância do sistema tributário para a gente aqui, para os empresários também, para os trabalhadores. Dr. Fernando, muito obrigado, até a próxima segunda-feira, um grande abraço, boa semana. Grande abraço, Guarizo, e parabéns aí pelas novas instalações, pelo estúdio aí. Agora, você que ficava naquele cubículo fechado, agora você tem uma vista maravilhosa aí atrás de você. Garanto que é muito mais prazeroso trabalhar dessa forma. Ah, com certeza, doutor Fernando. A gente ter também a proximidade com todos os grupos, né, do Grupo EP, com a televisão, com o G1, com a Cidade On, é muito mais agilidade também. E, como já dissemos, o esperamos aqui. Combinado? Combinado. Um grande abraço. Um abraço. Agora são 3h23. Vamos falar de saúde, porque o Estado de São Paulo iniciou uma campanha